Falemos da brisa. Nós estivemos na outra semana no Tribunal da Relação, não é? A convite da Dores Carvalho e do Isaac Ferreira para participarmos num evento de homenagem aos 120 anos que passam sobre o nascimento do José Gomes Ferreira e soube-me pouco. Sim, uma canção, e soube-me pouco. E soube-me muito pouco. Porque havia tanto para dizer, evidentemente, não é? Que havia a ditadura do cronómetro, não é? Que havia que respeitar. E nós, como somos uns anárquicos em relação a isto... E nós próprios sentimos claro um prazer imenso em ler e conversar sobre tantos dos grandes vultos da poesia portuguesa e universal. E, de facto, acho que houve muita coisa que ficou por exemplo, contar. não dissemos que ele foi um homem que nasceu aqui no Porto, que aos 4 anos foi para Lisboa. Também não dissemos isso, embora o lugar de nascimento não é propriamente... E que o pai dele era um grande republicano e que foi deputado na Primeira República. Ele foi muito influenciado pelas ideias políticas do pai. Do pai, claro, ele cresceu naquele ambiente. E durante toda a sua longa vida foi um grande lutador pela liberdade, não é? Sim. E foi um homem que atravessou uma grande parte do século XX. Nasceu no ano em que morria o Oscar Wilde e o Eça de Queiroz, por exemplo, e atravessou uma grande parte do século XX, como eu dizia, e conhecendo de perto, já numa fase final da adolescência e depois numa fase adulta, sim. a Primeira Guerra Mundial, claro, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, depois a Guerra Colonial Portuguesa, para além de todos os outros eventos, não de sua menos importância, que foram atravessando todo o século XX. E foi uma personagem extremamente rica, porque, para além de toda a poesia que ele escreveu, e que curiosamente começou a editar mais tardiamente, e começou a assumir mais tardiamente, ele foi romancista, foi contista, foi jornalista, foi um grande ensaísta. Foi também um diplomata no início da sua carreira. Ele esteve na Noruega, não é? Durante 3 ou 4 anos, enquanto foi licenciado era licenciado em Direito. Era licenciado em Direito, aliás, em Lisboa. Não vou repetir a história que contei, a história deliciosa. Têm que ver o programa. Têm de ver o programa anterior, em que ele, na Faculdade de Direito, ainda caloiro... Podia ter dado um grande amor. Corta-lhe o caracol e ele vai oferecê-lo a uma senhora que estava sentada, tranquilamente sentada, podia ter sido uma linda história de amor. Num banquinho do átrio da faculdade, não sabendo ele que Quem se seria tratava, ela um dia? Quem seria ela? Não sei se ela na altura já publicava. Não é? Ele escreveu depois um curto texto absolutamente delicioso, sobre essa senhora, contando essa oferta da mecha de cabelo à Flor Bela Espanca. Bom, mas, aliás, eu tenho aqui até marcado neste livro, que isto está na memória das palavras ou o gosto de falar de mim. Queres começar tu, então, hoje a fazer uma leitura? Não, já tens aí um livro preparado. Tu tens aí outro. Eu vou regressar à poesia 3. De toda a poesia do José Gomes Ferreira, eu considero que este volume, a Poesia 3, é dos mais belos. Então, sim, eu vou dizer este poema, que tem um título, Estamos Sozinhos no Universo. Pudesse eu saltar da imaginação para arrancar da noite a lua e os cometas, sangrasse embora ao céu e uivassem os poetas na sua escuridão. Pudesse eu suprimir as estrelas com uma espada de versos, caísse embora um véu de silêncio apagado nesta ilusão de haver janelas para outros universos. Pudesse eu pedir à poesia que rasgasse o luar e desse à ventania mãos para arrancar os astros das raízes sangrentas no ar. Pudesse eu, para na verdadeira solidão que nenhuma estrela adoça, ouvir pulsar enfim o nosso coração na terra só nossa. É o José Gomes Ferreira. Olha, eu tenho aqui, eu acho que este não li, é da Poesia 1,
E então, do panfleto contra a paisagem. E é aos homens do futuro. Homens do futuro. Ouvi este poeta ignorado que, fechado numa gaveta cá de longe, no suor do século XX, rodeado de chamas e trovões, vai atirar para os astros versos duros e sonâmbulos como eu. Versos afiados, como dentes de serra em mãos de injúria. Versos agrestes, como azorragos de nojo. Versos rudes, como machados de decepar. Versos de lâmina contra a paisagem do mundo, essa prostituta que parece andar às ordens dos ricos para adormecer os poetas. Sim, tu, mulher de dormir, o sono verde, em leitos verticais, que vou expulsar aos gritos do planeta. Fora, fora as árvores, ninfas inúteis, para o cio dos faunos mortos sepultados no vento. Fora, fora o céu, com nuvens, onde já nem há deuses com bocas de relâmpagos, mas cores para quadros de exposições. Fora, fora os poentes com sangue decorativo, a iludir-nos de campos de batalha suspensos. Fora as rosas vermelhas, flâmulas de revolta para enterros na primavera dos revolucionários mortos na cama. Fora, fora as fontes com água envenenada de solidão, para entorpecer de ilhas a angústia dos homens. Fora as eras nos muros, a encobrirem de luz verde a sombra dos nossos fuzilados sempre de pé. Fora, fora os rios, a esquecerem-nos das lágrimas dos pobres com olhos de punhais secos. Fora, fora as papoilas tão contentes de parecerem o rasto do sangue heróico de um fantasma ferido. Fora, fora tudo que amoleça de Afrodites, a teima das nossas guerras, curvas do futuro. Fora, fora, deixem-nos o planeta descarnado e áspero, para vermos bem os esqueletos de tudo, até das nuvens. Um planeta sem vales de ecos úmidos, nem mulheres de flores nas planícies estendidas. Um planeta feio de lágrimas e caveiras de sucata, com morcegos que dançam na penumbra o enigma das tocas. E fábricas de galopes de cavalos com patas de fumo, e máquinas com sexos estridentes para amores de metal, e punhos cerrados dos mortos que furam o desespero das campas, e barracões e vielas, e vícios e escravos a soarem um simulacro de vida, entre bolor, fome, mãos de súplica e cadáveres, entulhos de cadáveres, abismos de cadáveres, cadáveres andantes e pedras. Deixem-nos o planeta despido de árvores de estrelas e nós, os poetas, que estrangulamos todos os pássaros para ouvirmos mais alto o silêncio dos homens, terríveis à espera, na sombra do chão sujo da nossa morte. Se ele vivesse hoje, eu não tenho dúvidas nenhumas que seria um grande ativista pelo clima, pela defesa dos animais, para além, obviamente, dessa profunda dose de humanismo e de um respeito imenso pela existência da espécie humana e pela igualdade entre os homens e as mulheres. É de assinalar que, no início do século XX, ele já se assumia como um autêntico defensor dos direitos das mulheres e da igualdade de oportunidades entre as mulheres e os homens. E foi muito difícil, deve ter sido extraordinariamente difícil para um espírito em que a liberdade e a ânsia da liberdade estava sempre presente, ser confrontado diariamente com uma ditadura feroz que contrariava exatamente todos os seus ideais, todas as suas utopias. É curiosa esta pequena nota que ele assinalou aqui no 5º ano do liceu, portanto este seria o 9º ano, em que ele dizia, falava sobre um professor de francês que existiu em carne e osso. O professor de francês nasceu no Minho e até em francês trocava os Vs pelos Bs. O teu sonho não é ir para a carreira diplomática? Perguntou-me o Al com o seu costumado ganido trocista e acrescentou malicioso. Pois estás a aprender um francês admirável para fazer aumentar a exportação do vinho verde. E ambos rimos com a suspeita de não existirem no futuro momentos muito mais giros do que estes. Vin vert. O mistério inexplicável da minha vida.
É o vinho verde. É o vinho verde. É o vinho verde. É o vinho verde. Vinho verde bom. Eu acho absolutamente delicioso. Os bombeiros voluntários da Vila E- Verde beberam vinho verde bom. E não me... Isto é um grande Eu poema. não consigo evitar, Cláudia, de pegar numa outra nota aqui deste livro maravilhoso que se chama Calçada do Sol, Diário Desgrenhado de um Homem Qualquer nascido no princípio do século XX. E então, ele enumera aqui uma curta lista dos desejos irrealizáveis que levarei com desgosto para a cova. Primeiro, não ter o meu retrato pintado por Nuno Gonçalves, que ninguém sabe quem é. E ainda bem, para esse desejo se tornar mais irrealizável. Em segundo lugar, ouvir improvisar o Schumann, sentado, eu, claro, num sofá ao lado do hálito de Clara Vick. Encontrar uma carteira a abarrotar de notas e pegar-lhe com as mãos enluvadas para evitar as impressões digitais. Não vá algum polícia do julgamento final descobri-las e identificá-las. Em quarto lugar, oferecer a Cleópatra uma caixa de lenços de papiro. Em quinto lugar, ter espreitado ao mesmo tempo que Galileu pela primeira e célebre luneta feita com um tubo de órgão, talvez para que um dia se pudesse captar melhor a música das esferas solidificadas. E em sexto, ver a minha própria múmia no Museu Britânico. Há uma nota final. Com estes desejos irrealizados, terá valido a pena viver. É delicioso. É, o que eu gosto mais é da bolsa cheia de dinheiro. Não, um sentido de humor sibilino, mas extremamente respeitoso, não é? Sim, sem dúvida. De uma elegância Não fere ninguém. fora do comum. Não fere ninguém. Bom, Eu estou a gostar tanto de te ouvir. Não tens aí mais nada? tenho muita coisa, trouxe muitos livros de José Gomes Ferreira. Claro que não vou ler nenhum conto, seria demasiado longo, do tempo escandinavo, As Aventuras do João Sem Medo, há aqui um imaginário para as crianças absolutamente maravilhoso, mas depois vou pegar aqui na Poesia 6, no excerto do Mundo dos Outros, nas Histórias e Vagabundagens, etc. Olha, na morte de Manuela Porto, não sei quem foi. Manuela Porto foi alguém que ele conheceu e que fazia parte de um núcleo do seu grupo de amigos. muito importante. Ele teve inúmeros amigos. Houve ali um núcleo, claro que vou citar de cor e... O Viegas foi um deles. Já, um Viegas novo e ele já mais velho. Sim, mas eu estou a pensar ainda nos anos antes. 30, nos anos 40, quando sim. ele regressa da Escandinávia e se fixa definitivamente em Lisboa, havia um núcleo de amigos que faziam parte, o Carlos Queiroz, o sobrinho de Ofélia Queiroz. Finalmente! Assim, uma espécie de sobrinho por afinidade Do Fernando Pessoa. Se calhar... Mas foi amigo e depois na segunda fase do namoro foi ele que os uniu de algum modo. Sim, de algum modo. Segunda ou terceira fase. A Maria Keil, a grande pintora Maria Keil, o seu marido, o arquiteto Keil do Amaral, o Bernardo Marques. Portanto, havia um núcleo enorme de pintores e de escritores. Depois, o Carlos Oliveira foi, de facto, um dos seus amigos mais fiéis, mais leais e mais próximos. E a Manuela Porto fazia parte desse grupo. Então, ela dizia poesia também E ele escreveu este poema quando ela morreu, na morte de Manuela Porto. Devia morrer-se de outra maneira. Transformarmos-nos em fumo, por exemplo, ou em nuvens, quando nos sentíssemos cansados, fartos do mesmo sol, a fingir de novo todas as manhãs? Convocaríamos os amigos mais íntimos com um cartão de convite para o ritual do grande desfazer. Fulano de tal comunica ao mundo que vai transformar-se em nuvem hoje às 9 horas. Traz de passeio. E então, solenemente, com passos de reter tempo, fatos escuros, olhos de lua, de cerimónia, viríamos todos assistir à despedida. Apertos de mãos quentes, ternura de calafrio, adeus, adeus, adeus. E pouco a pouco, devagarinho, sem sofrimento, numa lassidão de arrancar raízes, primeiro os olhos, em seguida os lábios, depois os cabelos, a carne, em vez de apodrecer,
começaria a transfigurar-se em fumo, tão leve, tão subtil, tão pólen, como aquela nuvem além vem, nesta tarde de outono, ainda tocada por um vento de lábios azuis. Ele fala muito na morte nos seus poemas. Fala. É um assunto muito recorrente. É bem recorrente. Ele volta ao tema com muita frequência. Eu tenho aqui ele fala aqui de uma coisa muito curiosa, que é das suas noites de vadiagem. Eram inúmeras as noites em que ele vagueava pela Lisboa de outros tempos e então ele diz aqui: não conheci ninguém que quisesse salvar o mundo. Hoje, quase toda a rapaziada desse tempo, com uma jovialidade nos saía aos borbotões dos olhos e da boca, trocou esse ingênuo salvar o mundo pelo salve-se quem puder, de todos os naufrágios. Só eu, ele, José Gomes Ferreira, permaneço fiel ao velho vício da vagabundagem, muito embora já não procure nas horas mortas a embriaguez fácil das quimeras antigas. Contento-me com o silêncio e já não é mau. Bonito, contento-me com o silêncio, já não é mau. Isso é muito bonito. Neste curto texto que se chama A Rainha do Fundo do Mar, que são as tais histórias, pequenas histórias de vagabundo, ele conta aqui uma pequena cena que lhe foi dado observar quando, às 2 ou 3 horas da madrugada, numa rua de Lisboa, viu uma jovem de saia curta e blusa muito cingida aos seios, abraçada a um soldado que ele dizia que tinha olhos lôbregos, com pena de que o caminho fosse demasiado longo. E então ele repara que essa jovem olha fixamente para uma montra onde existiam alguns objetos de consumo, digamos, corrente, e ela sentia-se verdadeiramente atraída, fascinada com o que estava a ver. O galucho, como lhe chamava José Gomes Ferreira, puxava e dizia-lhe que para ir embora, porque a vontade dele, com certeza, era levá-la talvez para um quarto de uma pensão escabrosa para ter sexo com ela. E diz o José Gomes Ferreira: o extraordinário não era o que ela dizia, era o que ela não dizia. Num esforço de contemplar com gestos e risinhos de procura a sua narrativa a tropeçar nas palavras, em adejos vãos de pássaro desplumado. Anda, insistia o soldado, impaciente de prosa. A rapariga acabou por encolher os ombros numa resignação de viver. Depois olhou para mim e sorriu-me. Também lhe sorri. Compreendíamos-nos tão bem. Andávamos ao mesmo tempo e andávamos ao mesmo, com os bolsos cheios de estrelas e de luas. Juro-vos uma coisa. Tendo conhecido com intimidade até dezenas e dezenas de poetas de todos os tamanhos, cores e feitios, aristocratas, demagogos, proletários, género arte pela arte, profundos, fúteis, geniais, ótimos, bons, maus, péssimos, heróicos e palacianos, pois juro-vos que até hoje ainda não tive a sorte de surpreender a nenhum desses poetas, um instante de arrebatamento tão poético como o daquela pequena de camisola justa aos seios e saia curta. Em contraste, quantos poetas, com momentos de meretriz, por essa vida fora. A proteção imediata que ele concede àquela jovem, em detrimento de tantos poetas,
valorosos ou não, Aquela montra importantes ou era ela não. agarrar-se a não querer ir. Pois, percebe-se, não é? É. E a cumplicidade na troca de adiar, olhares. é adiar, ela não quer ir e está ali agarrada. E só ele provavelmente é que a compreendeu nessa noite e em muitas outras noites, provavelmente ao longo de toda uma vida. É belíssimo. É demasiado belo. Deixou, ui, fiz as neiras com o micro. Deixou-me sem fôlego. Mesmo. Tu vês por que razão é que estamos aqui hoje a dedicar assim uns minutos do nosso tempo, a investir alguns minutos do nosso tempo, a repescar os escritos do José Gomes Ferreira. Vês porque eu dizia que não tínhamos tido tempo para falar sobre José Gomes Ferreira. Cala-te. Não me peças que te fale de amor nesta noite em que a lua nasceu vermelha e os relâmpagos desenham nos horizontes resignações de destinos parados. Aceita-me como sou, sonâmbulo e duro, com o coração molhado de derrota e os olhos onde só há lâminas de luto. Não queiras que da minha boca caiam suposições de rosas, neste momento em que os vencidos rasgam os cárceres com unhas de choro e as mães apertam ao peito a noite dos quartos dos filhos ausentes, com os mortos nas trevas de pulsos amarrados de frio. Não, não me peças palavras de amor com o teu corpo de primavera desesperada. Aceita-me como sou, viril e alheio. De ouvido na terra, o homem dorme a cesta perto da fogueira do almoço, sob a cal do andaime. Escuta outra labareda longe, talvez onde se ocultam os sonhos dos alçapões dos dias. Crepita devagar na cal da terra, que constrói as cidades e devora os segredos dos mortos e das minas. Então, começou a chover de propósito para apagar a fogueira do almoço, enquanto o terror do lume subterrâneo se aproxima. Não durmas, homem. Acorda. Prepara-te para erguer um mundo de fogo e não catedrais de cinza. Sempre a esperança no amanhã. Sim. Sempre a esperança no coração e no âmago de cada homem. Tão bonito. É mesmo bonito. Um dia a solidão, que dor de vergonha, levou-me pela mão para o seu baluarte e disse-me: sonha, o sonho é a tua lei. E eu para ali fiquei, tão farto de ser eu, ouvir o meu coração bater em toda a parte, nas pedras do chão, nos astros do céu. E eu para ali fiquei, a arrancar a carne com as unhas, sozinho em meu jardim, a viver sem testemunhas no espelho de mim. E eu para ali fiquei, com o mundo a obedecer aos meus caprichos, a luz, as flores, os bichos e o sol enforcado na floresta, na alucinação de uma corda de lava a baloiçar ao vento da minha alma assota. E eu para ali fiquei, pobre de mim, que ignorava a dor da verdadeira solidão que é esta. Muita gente à minha volta e eu aos tombos pelas ruas, longe de todos e de mim, a morrer pelos outros em barricadas de estrelas e de luas. Lá vai ele com as estrelas, não é? As estrelas. Ele vivia com as estrelas como e teto. A solidão. É curioso que nós temos essa imagem, não é, dos sem-abrigo que vivem sob as estrelas, às vezes sob as estrelas ocultas por nuvens densas e pesadas, que os encharcam até aos ossos. No caso de José Gomes Ferreira, ele só encontrava um teto onde morar. E esse teto eram exatamente as estrelas. Ele fala do sol, ele fala dos astros, fala tanta coisa, mas as estrelas estão sempre presentes na sua poesia. É a esperança, não é? Talvez pela esperança, talvez pelo cintilar, pela luz bruxuleante que elas emitem. A luz intensa. Isto é um poema que retrata
momentos dramáticos em que a fachada do prédio onde ele então vivia ficou crivada de balas. Diz ele, concentramo-nos todos na escada. Não sei se este poema foi escrito em homenagem a um período da República, se foi em homenagem à Guerra Civil Espanhola, na qual ele não participou, viveu-a de longe, como muitos dos portugueses. Não sei se numa das tentativas de rebelião contra o regime salazarista, a verdade é que ele escreveu este poema que é pungente. No patamar, os choros lívidos das crianças amolecem as balas que escorregam na fachada. Olhos e bocas caídos das caras, agora desertas, rolam de degrau em degrau na escada. Lá fora, o suor dos soldados grita: fechem as janelas do segundo andar. Deixaram as janelas abertas. Mas ninguém vai fechá-las. Muito menos a menina que estava ali por enfeite para contrariar as balas. De repente, ouve-se a campainhada do rapaz do leite que surge entre tiros, gargalhadas, povo, latas, esperanças, bilhas, brilhos no cabelo. Uma criança pede: leite, leite. E temos de entrar em casa de gatas para aquecê-lo. Uma bala rasga um buraco de som na parede, enquanto a criança continua o solo do seu capricho em choro de oboé. Em casa, o homem que rasteja na sombra de bicho não ousa agarrar a lua de pé. Tão bonito. Gostei muito de voltarmos outra vez ao José Gomes Ferreira. Continuar-lhe a homenagem, de certo modo. É perpetuar a sua memória. Sim. E é, de alguma forma, a nossa singela homenagem e também a este cidadão e a defensor maneira da como liberdade. nós encontramos, ou a maneira como nós desejamos eternizá-lo. Arrancada a flor que